do companheiro aqui, Renato Silva. Obrigado, Daniel. Boa tarde a todos e todas. Em primeiro lugar, agradecer ao Comitê Popular da Copa e à ABI pelo convite para estar aqui compondo a mesa, né, e dar os parabéns pela iniciativa, né, pelo compromisso, né, tanto da ABI como do Conselho Popular da Copa das Olimpíadas, em tentar construir uma outra cidade, né, lutar pela construção de uma cidade diferente da que nós vivemos hoje. Acho que o centro do debate a respeito do legado da Copa do Mundo das Olimpíadas passa pelo debate do modelo de desenvolvimento da nossa cidade, né? O grande problema do legado da Copa das Olimpíadas é que esses eventos eles estão submetidos, né, a uma lógica de desenvolvimento que é histórica na nossa cidade e é perversa, né? Nós temos uma cidade extremamente desigual, que reproduz, né, a desigualdade do nosso país, a extrema desigualdade do nosso país, e isso aparece, né, no dia a dia da cidade, nessa conformação urbana em uma cidade apartada, né, onde o poder público atua sistematicamente há mais de um século, né, para fazer com que, em determinados bairros da cidade, né, notadamente ali na Zona Sul, na Grande Tijuca, né, e hoje, mais recentemente, na região da Barra da Tijuca, sejam as regiões ocupadas, né, pelas classes dominantes e pela classe média, né, enquanto a população pobre, a população trabalhadora, né, tem que habitar junto com as indústrias, né, junto com a poluição, com a degradação do ambiente, a Zona Norte e a Zona Oeste da cidade, né. Hoje, a gente percebe claramente, né, que toda a lógica, né, de construção desse projeto da Copa do Mundo das Olimpíadas está submetido a essa lógica, né, de cidade apartada. E também há uma lógica, né, que hoje é conceituada como cidade-mercadoria, né, que a gente às vezes data o César Maia, né, como um inaugurador dessa lógica da cidade-mercadoria, que é justamente, acho que o que explica a lógica, por exemplo, do que querem fazer no Complexo do Maracanã, né? O Complexo do Maracanã, a demolição, né, do Célio de Barros, do Júlio Delamare, da Escola Federais e do Museu do Índio, né? Na verdade, não tem nada a ver com a Copa do Mundo, né, porque a própria FIFA já desmentiu, né, que tivesse interesse na derrubada desses aparelhos, né, mas o pretexto apresentado para a sociedade é a Copa do Mundo, né? Então ali você pega, faz um processo de intervenção violenta naquele espaço, com qual objetivo? Com o objetivo de aumentar o potencial dos negócios, né, para quem comprar o Maracanã, para quem, né, ganhar aí o leilão da concessão do Maracanã. E a prova disso é que os projetos da Copa do Mundo, que estão na internet, esses aparelhos estão todos lá, né? Eles começam a desaparecer, né, no discurso das autoridades quando surge a proposta de privatização do Maracanã, né? Então, essa lógica, né, da gente reproduzir a cidade apartada, né, essa lógica da cidade de mercadoria, essas duas lógicas são o que estão norteando, né, as ações do poder público, tanto para a Copa do Mundo quanto para as Olimpíadas. Antes, ainda do Rio de Janeiro ganhar o direito, né, de sediar as Olimpíadas, eu participei de alguns debates, né, alguns deles nos sindicatos arquitetos, em que vários arquitetos, vários urbanistas questionavam o seguinte: eles falavam assim, a Copa do Mundo ela vai acontecer em 5 regiões, as Olimpíadas vão acontecer em 5 regiões da cidade. Eu não sei se vou lembrar de todas, né, mas ali na região do Maracanã e do Engenhão, né, na zona portuária, onde vai ter, né, parte da imprensa, e aí o local dos árbitros, etc. Na Barra da Tijuca, em Realengo, e está faltando o 4º lugar, o 5º lugar, né? Bom, mas o que interessa é que houve uma opção por concentrar a maior parte das atividades da Olimpíada ali naquela região onde fica o autódromo, né, onde fica a Vila Autódromo, né? Os arquitetos argumentavam o seguinte: pela lógica
da revitalização da zona portuária e pela lógica de utilizar as Olimpíadas para deixar um legado para a mobilidade pública, para a mobilidade na cidade, a maior concentração das Olimpíadas deveria ser na zona portuária, que ali você ia obrigar investimentos, por exemplo, na rede ferroviária federal, né, que ia atender a grande maioria da nossa população. Né? Só que fazer as Olimpíadas na zona portuária não é interessante para a especulação imobiliária, não é interessante para o capital, porque ali, como são terrenos públicos, né, não tem ocupações de população de baixa renda, etc., você não precisa fazer uma Olimpíada ali para garantir que aquele patrimônio seja cedido por iniciativa privada. Eles estão fazendo isso com a canetada pura e simples. Né? Criaram a Companhia de Desenvolvimento da Zona Portuária, uma empresa de economia mista, que a maioria das ações com direito a voto ficam com a prefeitura, mas que as ações com direito aos dividendos podem ficar todas, né, com a iniciativa privada, e essa companhia está recebendo em doação, né, os terrenos da zona portuária. Agora, na região onde as Olimpíadas estão sendo colocadas, você tem, né, uma série de comunidades, a maior delas autônomas, né, que pode ser removida, né, que para ser entregue à especulação imobiliária, precisa de um bom pretexto para remover aquelas populações. E aí as Olimpíadas servem como pretexto para isso. Né? Então faz-se uma opção por um modelo de Olimpíada que tem a ver, na verdade, não é, com o interesse de entregar, né, para a especulação imobiliária uma série de territórios que estavam ocupados, né, por populações de baixa renda. Né? Inclusive, a construção da Transoeste e da Transcarioca também, né, tem sido um instrumento, né, para a retomada de remoções, né, de populações de áreas centrais da cidade para regiões mais remotas. Né? Bom, agora, apesar disso tudo, né, existe um legado positivo da Copa do Mundo e dos Jogos Olímpicos que eu queria destacar aqui, que eu acho muito importante a gente destacar, a gente chamar a atenção. Na verdade, é um legado que a gente vem construindo desde a época do Comitê Social do PAN, né? Que é um legado político em termos de organização popular a partir das lutas em torno desses mega eventos. Né? Para quem não conhece muito essa historinha, acho que vale a pena relembrar. Né? Quando houve, né, a vitória do Rio de Janeiro para sediar os Jogos Pan-Americanos, os movimentos sociais da cidade se articularam em torno do Fórum Social do PAN, né? E a partir da construção da manifestação no dia da abertura dos Jogos Pan-Americanos, a gente viu nascer aqui na cidade do Rio de Janeiro a plenária dos movimentos sociais, né, que até hoje vem sendo um dos principais espaços, um dos espaços mais dinâmicos de articulação dos movimentos sociais aqui na nossa cidade. Né, isso foi um legado, né, não um legado que eles gostariam que fosse construído, mas um legado que nós construímos, que os movimentos sociais construíram, que os lutadores sociais da cidade construíram. Né. Agora, a mesma coisa, né, com a chegada da Copa do Mundo e das Olimpíadas, né, se articulou em todo o país, né, nas 12 cidades que serão sedes da Copa do Mundo, existem hoje articulados os comitês populares da Copa, né, no caso do Rio de Janeiro, o Comitê Popular da Copa e das Olimpíadas. Né. Então eu tenho certeza, né, que todas essas articulações que têm sido feitas hoje em torno da Copa do Mundo e das Olimpíadas vão trazer frutos na mobilização social, né, da mesma maneira que a nossa mobilização na época do Pan-Americano gerou. Né? A plenária dos movimentos sociais, fruto da nossa mobilização em torno do Pan-Americano. Depois do Pan-Americano, organizou uma série de mobilizações, de manifestações, né? Foi o polo dinâmico dos movimentos sociais até agora. Eu acredito que esse fenômeno ele vai se repetir, e eu acho que essa é a nossa principal tarefa nesse período. Né? Nós precisamos, a partir do Comitê Popular da Copa das Olimpíadas, né, articular tanto as lutas, né, em torno dessa disputa do legado, né,
questionar como esse modelo está sendo implementado, apresentar alternativas, né? Ali no caso da Vila Autódromo, existe hoje construída uma alternativa, né, real ao projeto de remoção da Vila Autódromo, né, construído em parceria com o Comitê Vila Autódromo e por da FRJ. Né? Aliás, hoje está no Globo, né, notícia, uma foto ali da maquete, né, do que será a nova Vila do Pano, assim, a remoção. Claro que o Globo dá como se nem tivesse alternativa, né? Dá a notícia como se fosse aquilo ali mesmo, e não tivesse alternativa para ser construída. Então a nossa tarefa é disputar esse legado, é defender os direitos das pessoas que estão sendo diretamente atingidas pelos mega-eventos, né? Fazer com que a gente consiga, né? Porque tem muitas pessoas sendo atingidas e que não são articuladas, não tem histórico de articulação. Então, a nossa tarefa é procurar essas comunidades que estão sendo atingidas para que elas passem a atuar de uma maneira mais articulada, né? E aí a gente, eu não sou muito otimista, né, do nosso potencial, eu digo em mudar, vamos dizer assim, o rumo, né, desse projeto de uma maneira central, mas a gente pode conquistar, sim, vitórias populares, vitórias que são importantes tanto para as populações atingidas, como importantes para a cidade de uma maneira geral, né? Recentemente, a gente teve 2 vitórias parciais para comemorar, né? O governo desistiu de demolir o prédio do Museu do Índio, foi uma vitória conquistada pela luta, pela mobilização, né? E agora a gente tem que continuar a luta, a mobilização para que, né, ali seja feito o que os movimentos indígenas reivindicam, na construção de um centro de referência indígena, de uma universidade indígena, de um museu indígena feito pelo índio, né? Que, aliás, esse é um debate que eu acho muito interessante que eles trouxeram, né? Com todo respeito aos antropólogos, eu sou formado em ciências sociais, inclusive, mas os índios falam, o Museu do Índio do Botafogo é um museu que representa o olhar branco para o índio. É o Museu dos Antropólogos. Nós queremos um espaço para que o índio apresente a sua cultura, para a gente mostrar o nosso próprio olhar sobre a nossa cultura. Isso é relevante, isso é importante, não é para o movimento indígena, para a construção, né, da identidade indígena do nosso país, da resistência, né, dos povos originários, né? Outra vitória parcial foi o adiamento da demolição da Escola Frei-Berraz. Pelo menos em 2013 a escola vai permanecer onde está. Nesse caso, nós também precisamos continuar a luta para garantir que essa vitória parcial se transforme numa vitória definitiva, né, com a consolidação, né, da escola ali onde ela está hoje, né? No caso do Júlio Delamare e do Sérgio Barros, a situação está pior, né? A gente ainda está vivendo, né, a situação do processo de demolição está em curso, né? Inclusive já com os espaços fechados, os atletas sem ter acesso aos espaços, sem ter acesso, inclusive, a equipamentos que ficavam trancados dentro dos espaços, que foi denunciado aqui mesmo, na ADI, naquele ato contra a demolição do Sérgio de Barros, né? Para concluir, quer dizer, existe então esse debate, né? Só queria concluir dando um exemplo, puxando um pouquinho pela história, né, para ver como é que esse negócio de utilizar mega-eventos na nossa cidade como pretexto, né, para fazer uma política de remoção das populações, não é nada de novo, né? Nada de novo. O Morro do Castelo, né, que foi demolido em 1920, o prefeito Pereira Passos, desde 1902, ele queria demolir o Morro do Castelo, né? E o governo do Rio de Janeiro só conquistou condições políticas para remover o Morro do Castelo quando o Rio de Janeiro começou a se preparar para receber as comemorações do centenário da independência, né? Então, em 1922, iam acontecer as comemorações e o Morro do Castelo foi derrubado com o argumento do mega-evento na época, associado a outro argumento que até hoje é utilizado para atingir as populações pobres, que era também o argumento ambiental, né? Porque uma das razões de demolir o Morro do Castelo seria melhorar a temperatura no centro da cidade, né? Porque o Morro do Castelo impediria a circulação do ar no centro da cidade, então é melhorar a temperatura, é melhorar o ambiente,
Eles só esqueceram de proibir de construir aqueles espigões todos que fizeram em volta, né? No final das contas, eu não tenho sentido, eu tenho sentido de calor no centro da cidade, né? Acho que isso daí, no final das contas, não teve efeito nenhum. Nós só para recordar, né? Nós não estamos comprando muita briga nova no Rio de Janeiro. Infelizmente, a gente está vendo o velho filme sendo repetido, né? Todo tipo de pretexto sendo utilizado para que a nossa cidade ela seja uma cidade que atende aos interesses do capital, né? E seja uma cidade que nega os direitos à população, né? Então, por conta disso, nosso mandato, antes de ser parlamentar, eu participei do Fórum Social do PAN, da plenária dos movimentos sociais, participei da construção do Comitê Popular da Copa e das Olimpíadas, né? O nosso mandato está, né, eu ia dizer que o nosso mandato está à disposição, mas acho que esse termo é fraco. O nosso mandato está nessa luta, estamos nessa luta e podem contar conosco, né, para que a gente consiga, pelo menos, colocar em debate esse modelo de desenvolvimento do Rio de Janeiro. Obrigado.